Mais uma vez, sempre dizemos isto. Recebemos todos vocês em nome da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. É muito bom ter todos vocês para este ato de culto, ato de adoração, ato de comunhão também, exatamente como acabamos de cantar no hino, mas também ato de conforto, ato de abrigo que podemos fazer neste culto para aqueles que precisam tanto do nosso apoio e do nosso acompanhamento. Veja o que nos diz Lucas no livro de Atos. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, de nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome por todo o mundo, a qual ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos resolveram mandar, cada um conforme suas posses, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Nós podemos dizer que vivemos tempos também de muita necessidade no nosso país, no nosso estado. Sofremos esta semana com os nossos irmãos lá de Petrópolis. Aliás, estamos ainda sofrendo com tudo o que está acontecendo nesta cidade tão significativa para o nosso estado e também para o nosso país. Estamos orando por todos eles, estamos acompanhando os fatos, estamos nos emocionando com tudo o que está acontecendo lá em Petrópolis, mas também estamos nos mobilizando para cuidar de irmãos e de amigos que moram naquela cidade. Portanto, logo no início deste culto, nós queremos promover este projeto que a juventude da nossa igreja, juntamente com a igreja, o poder, a força de mobilização da igreja, mas também os batistas do nosso estado, os batistas do Brasil estão fazendo para cuidar destes irmãos. Você pode enviar alguns itens básicos para a nossa igreja que nós estaremos enviando para Petrópolis. Você já está vendo aí quais são estes itens, pode encaminhá-los todos durante a semana ali para a secretaria. A Gerade, que está cuidando de todo esse projeto com muito carinho, vai encaminhar todos esses itens. Oremos por estes irmãos. Compartilhemos da necessidade deles como sendo a nossa necessidade e vamos agir para que estes irmãos tenham um tempo de menos tensão, de menos dificuldades, apesar de tudo o que eles estão vivendo. Queremos convidar a você para participar conosco dos ministérios desta igreja durante toda a semana, participando de eventos, de projetos que marcam um encontro com você, encontro com a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. No site de nossa igreja, logo na primeira página, nós temos um informativo semanal. Neste informativo, você poderá ver todas as programações e participar delas de forma online. Tem uma noite significativa neste culto, ouvindo o que Deus tem para te dizer e também praticando aquilo que Ele está te ensinando, e tem uma semana sob os cuidados do Senhor. A graça de Deus é superabundante, diz a Bíblia na Carta aos Romanos, capítulo 5, verso 20. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas, à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Longe de ser um incentivo à permissividade ou à acomodação ao pecado, o verso lido é um chamado de amor para a vida na presença de Deus.
poucos ou muitos, que seja, o pecado é sempre grave, nocivo e se interpõe à nossa comunhão com o Senhor. A mensagem confortante e animadora que vem da palavra do Senhor é que a graça de Deus revelada em Cristo Jesus é maior que os deslizes humanos. Por pior e com maior gravidade que seja a transgressão ocorrida, onde abundou o pecado, superabundou a graça, diz a Bíblia numa tradução mais conhecida. Graça superabundante, suficiente para perdoar pecados, reanimar o coração que ficou abatido e restabelecer a vida do homem com Deus. É com essa certeza que vamos nos aproximar do trono da graça, buscando o perdão do Senhor para os nossos erros. É momento de confissão. Senhor, maravilhosa é a tua graça e por ela te agradecemos. O que seria de nós se não olhasses com graça e compaixão para as nossas vidas? Com gratidão pelo teu favor, pedimos perdão para os nossos pecados que confessamos nesta hora e, junto com o teu perdão, concede-nos também a graça para uma vida de acordo com os teus ensinamentos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições. Jesus é melhor do que tudo que tens. Pode ser mil vezes prefiro o meu Jesus e segui-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor.
1000 vezes prefiro o meu Jesus e segui-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é melhor, Ele me satisfaz. Jesus é melhor, sim, Ele é amor, caminho e luz, é verdade e paz. Pode ser o Rei com poder nas mãos, mas o mal escravo, sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. E servi-lo e servi-lo até o fim. Boa noite, meus amados, minhas amadas, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha ser com todos vocês. Aqui nesta noite fala a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, pastor Cláudio Overnê, membro desta igreja já há alguns anos, no desejo de comunicar a você a palavra de Deus. Pois é esta e nesta que nos apoiamos na nossa existência. Ela é a bússola da nossa existência. Seja muito bem-vindo, você internauta, você rádio ouvinte, você meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo. É aqui que encontramos a palavra de esperança, a palavra de Deus que nos comunica sentido para a existência. Muito obrigado por você estar sintonizado na primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro nesta noite, porque estamos aqui com um único compromisso: anunciar a palavra de Deus. Não temos outra preocupação aqui neste local. Que Deus abençoe, e aqui estamos há mais de 100 anos comunicando que só
o Senhor Jesus Cristo salva, só Ele é a esperança. Deus abençoe, portanto, a sua vida. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. E são em momentos como este, de desesperança, momentos de calamidade, momentos que no decurso da história da existência dos seres humanos, volta e meia temos experimentado a semelhança deste momento da pandemia que o Brasil vem experimentando, atravessando desde o ano 2020, não só o Brasil, mas mundo afora. Estamos observando ainda a predominância desta pandemia do Covid-19. E em circunstâncias como estas, geralmente eu e você nos sentimos solapados e pensamos: meu Deus, quem poderá nos ajudar? De onde poderá vir o nosso socorro? Será que ainda há esperança? Será que Deus não se esqueceu de nós? Não, meu querido, minha querida, Deus não se esqueceu de nós. Deus está atento ao nosso sofrimento, às nossas agruras, às nossas lutas. Tanto que é assim que a palavra de Deus nos traz o registro, meu querido, minha querida, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versos 11 e 12, de uma circunstância e de um momento em que o país estava imerso em profundas dificuldades, desesperançado, sem norte para a existência, e Deus falou ao profeta. Eu convido você a que abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, e vejamos o que nos diz a palavra de Deus, então, no verso 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Oremos. Pai de amor, te damos graças, Senhor, por nos encontrarmos na tua presença, ó Pai, neste momento. Poderíamos estar em tantas outras partes, poderíamos estar ouvindo tantas outras coisas, mas aprouve ao Senhor estarmos aqui ouvindo da Tua palavra, Senhor. Pai de amor, rogo-te, Senhor, que o Senhor, por meio do Teu servo, que é apenas um Teu instrumento, possa comunicar a palavra de esperança ao coração daqueles que estão desesperançados, sem sentido nessa existência. Abençoa, Senhor, que esta venha a ser uma noite de esperança, uma noite em que muitos irmãos e irmãs, amigos, internautas e radiovintes possam encontrar sentido para a sua existência. Porque o Senhor cuida, porque o Senhor é a nossa esperança. Em nome de Jesus, Senhor, usa-me como teu instrumento, que a tua palavra flua, Senhor, com liberdade. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Querido, querida, não é a primeira vez, não é o primeiro momento que nesta existência nós experimentamos momentos de dificuldades. Lá no Nordeste nós temos uma expressão muito interessante, quando a coisa está feia, diz-se o seguinte: os sarrabulhos da vida. Quem é que não passa por sarrabulhos nesta existência, por momentos difíceis, por agruras, por dificuldades? Também na palavra de Deus nós temos então esta situação em que o profeta Jeremias, junto do seu povo, está vivendo uma circunstância
de desesperança, circunstância de luta, circunstância em que eles, diante do inimigo, pensaram: Senhor, será que há esperança? Será que efetivamente nós poderemos ver o raiar de um novo dia? Quantos momentos assim eu e você também experimentamos na vida, por conta de uma enfermidade, de uma dificuldade financeira, ou dificuldades outras mil que você sabe muito bem nomear no seu coração. Todos nós, ao longo desta existência, uns mais, outros menos, mas todos passamos pelos momentos que poderíamos nominar aqui de desertos, difíceis, momentos em que efetivamente indiciam que eu e você não temos o controle do script da nossa existência. Ah, meu querido, minha querida, nós não temos o script da existência aqui nas nossas mãos, em que podemos manipular, em que podemos conduzir. Só o Senhor sabe o que será de cada um de nós e o que poderá vir. Mas Ele, na sua palavra, nos anuncia então esperança, nos indicia de que efetivamente ela, a palavra de Deus, é palavra que nos dá esperança, nos dá sentido para a existência. Mas eu quero pensar com você, num primeiro momento, em nos situarmos efetivamente quem era este homem, Jeremias. Quantas vezes ouvimos falar alguma mensagem acerca talvez de um profeta ou outro, e deste em especial, Jeremias, e às vezes sequer sabemos minimamente quem é este ser humano que um dia esteve aqui, homem como eu e você, ser humano. Jeremias era filho de sacerdote, lá na cidade de Anatote. Nasceu, sim, numa família sacerdotal, instalada então nas vizinhanças de Jerusalém. Foi chamado por Deus para o ministério ainda muito jovem, sim, por volta do ano de 626 a.C., no 13º ano do rei Josias, conforme narra também o próprio Jeremias no capítulo 1, verso 1 e 2. Jeremias, não só ele, mas bem como o povo, estavam familiarizados com a presença desta simbologia que Deus aqui nomeia como sendo a amendoeira. A amendoeira era uma árvore típica no Oriente Médio, em que estava presente quase que por toda parte. Então daí Deus lançar mão de um elemento do cotidiano dos hebreus, que como forma então de mostrar a eles e de aludir a eles também de uma lição a ser ensinada, de algo a ser aprendido com aquela amendoeira. Naqueles dias, Judá estava imersa numa terrível degradação moral e religiosa. E, afora isso, estavam sendo levados pelos assírios, então, para o exílio. Momento difícil, ser retirado da sua terra de origem e levado para uma terra com uma outra cultura, uma outra religiosidade. A força, condução coercitiva, não tinha escolha não. Ora, a dor, o vexame e o desespero, portanto, recaíram, pairaram sobre a vida não só de Jeremias,
mas como na vida de todo o povo hebreu naquele momento. Momentos difíceis. Momentos tão difíceis que depois do livro de Jeremias, Jeremias vai escrever um outro livro denominado Lamentações, em que Jeremias registra o seu choro, a sua dor, por conta dessa circunstância, por conta do fato de que as lutas também levaram, de certa maneira, o povo a se afastar de Deus. Não podemos deixar que as batalhas da vida, que as dificuldades da vida se constituam num elemento que nos afaste de Deus, da nossa intimidade com Deus, da nossa relação com Deus. Pelo contrário, deve ser neste momento ou nestes momentos que devemos também mais nos aproximar de Deus. Isso me leva e me faz recordar uma circunstância em que Paulo orava ao Senhor, pedindo a Ele: Senhor, afasta de mim ou retira de mim o espinho, e ele orava insistentemente, um espinho que está presente na minha carne. E Deus dissera então para Paulo: Paulo, olha Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo, porque justamente nos momentos difíceis, nas lutas, é que você buscará mais a minha presença e você compreenderá que você é limitado, é ser humano, é finito e depende de mim e precisa de mim. Querido, querida, primeira lição: precisamos compreender que somos seres finitos, que dependemos das misericórdias do Senhor. Estas misericórdias, como nos diz a palavra de Deus, elas se renovam a cada manhã. Aliás, palavras do próprio Jeremias, Lamentações 3, 22, 23, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos, pois elas se renovam a cada manhã. Graças a Deus por isso, querido, porque se não fosse isso, já teríamos sido consumidos. O braço de Deus, aquilo que nos diz lá em hebraico, o recede de Deus, se manifesta a cada manhã com frescor novo, único, para que possa nos dar esperança e seguirmos na jornada terrena como peregrinos, pois somos peregrinos nesta terra, estamos aqui apenas de passagem. É isso que precisamos compreender. Então, ainda digo a você que Deus falou ao coração de Jeremias diante daquela circunstância de desespero. Voltemos ao texto da palavra de Deus. Por favor, me acompanhe na sua Bíblia, aí no capítulo 1, verso 11. Vejamos a parte introdutória deste versículo 11. Ainda veio a minha palavra do Senhor. Meu querido, minha querida, meu querido internauta, minha querida rádio ouvinte, isso é extremamente importante, o registro que aqui está. Ainda veio a minha palavra do Senhor. Olha, a coisa estava difícil, a coisa estava apertada, o momento não era favorável, mas ainda assim veio a palavra do Senhor. Isto significa, meu querido, minha querida, que Deus não está longe lá no céu, sem se importar conosco. Ele ainda envia a sua palavra. Por meio da sua palavra Ele nos fala. Por meio da sua palavra Ele nos comunica esperança. Por meio da sua palavra Ele nos dá então o sentido, o norte para a existência. Ainda veio
A sua palavra é a palavra de Deus, querido. É por causa da palavra de Deus que esta igreja está assentada aqui na rua Frei Caneca, no Rio de Janeiro, anunciando. É esta palavra que é norte desta igreja. Não nos baseamos nem nos fundamentamos em nenhum outro princípio, em nenhum outro texto, porque ela é a palavra de Deus revelada e comunicada a nós, e ela nos é suficiente. É ela que tem o poder de salvar, de trazer à existência aquilo que não é. Tanto, querido, que vamos recordar aqui, lá no livro de Gênesis, logo no capítulo 1 e 2, quando o mundo estava em caos, ou era um caos, e há uma expressão hebraica, que me recordo da época ainda do Seminário do Sul, logo no primeiro ano ali de formação, em que a professora de hebraico falava, Bereshit bara Elohim. E disse Deus, haja. É pelo poder da palavra de Deus. Então, meu querido, minha querida, quando a palavra de Deus vem a nós, isso significa muito. Pode estar ruim, pode ser luta, pode haver impossibilidades, mas quando vem a palavra significa Deus pode mudar segundo o seu querer a sua palavra, pode mudar a situação, porque por sua palavra que tudo que aqui está foi criado, que por sua palavra eu fui criado, por sua palavra você foi criada, você foi criado, querido. O mundo e todos que aqui estão e todos que aqui habitam, nos dirá o salmista, foram criados pelo poder da palavra de Deus. É o poder da palavra que traz à existência aquilo que não era, que dá sentido. Ainda veio a palavra de Deus. A ideia do profeta e o registro aqui da palavra de Deus é nos comunicar que ainda há esperança, nem tudo está perdido. Nem tudo está acabado. Deus não pôs um ponto final na história, pois é Ele quem a escreve, não somos nós. Débeis humanos, achamos que temos o controle da existência. Achamos que somos capazes de mandar, achamos que somos capazes de deliberar, achamos que somos capazes de pôr fora ou pôr para dentro, mas é Deus, por sua palavra, é Ele, e Ele ainda está falando. Ora, e ele, por meio da sua palavra, então se dirige ao profeta Jeremias e indaga, Jeremias, que vês? É extremamente importante, minha querida, atentarmos para isto que Deus está indagando aqui. Jeremias, que vês? Porque talvez Jeremias estivesse vendo naquele momento somente luta, somente aflição, é desespero, é imoralidade, é pecado, o povo está descambando, o povo está partindo para a idolatria, o povo não quer nada com Deus, corrupção por todo lado. Jeremias, o que é que vês? Talvez você esteja vivendo um momento em que tudo que se passa ao seu entorno, você vê apenas nuvens escuras, densas trevas
no seu entorno de tal forma que você não consegue, a bem da verdade, ver nenhuma possibilidade ou nenhuma expectativa de melhora ou nem mesmo o fundo do túnel. Meu querido, minha querida, o que é que você está vendo na sua vida? É muito importante termos consciência e assumirmos o momento que estamos vivendo. É difícil, assuma: Senhor, não tenho domínio, não compreendo, não sei o que fazer. Mas admita, é o primeiro passo. Jeremias, o que é que vês? Esse é o momento de ver e não de não ver. Enxergue, portanto, o que está diante de você, pois Deus talvez poderá usar pessoas, poderá usar momentos, circunstâncias, segundo o seu querer, segundo o seu propósito, para que o ajude, para que o oriente. O apóstolo Paulo, ao escrever uma de suas epístolas, a Epístola aos Romanos, no capítulo 8, nos dirá que, uma versão, a revista e atualizada, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Eu não sei o que é que você está vendo neste momento na sua vida. Eu não sei o que é que você está enxergando na sua vida, o que é que você tem vislumbrado na sua existência. Mas nos diz a palavra de Deus que todas as coisas contribuem, corroboram, ajudam aqueles que querem e dependem de Deus e amam a Deus, porque Ele agirá. Descanse em Deus, descanse em Deus. Não é momento de questionar, não é momento de questionar, é momento de ver e entender: olha, Deus está no controle. Que é que vês? Diga para Deus: Senhor, ore a Ele. Senhor, o momento é difícil, é de luta, não compreendo, me sinto limitado, limitada. Precisamos falar. Abra o seu coração, fale ao Senhor o que está se passando. Só Ele, mais ninguém pode ajudá-lo. Governo algum pode ajudá-lo, homem algum, ser humano algum. Todas as vezes que o povo de Deus se apoiou em um homem, em um tipo de poder que não era o sagrado do Todo-Poderoso, caiu em apuros. Oh, meus irmãos, minhas irmãs, é Deus, somente Deus, que pode nos ajudar. Por isso que nos diz a palavra de Deus: maldito é o ser humano que confia no outro ser humano. Confia em Deus, só Ele pode nos ajudar. Que é que vês? Fale para o Senhor, abra o seu coração, derrame tudo que está aí. Jeremias, que é que vês? É hora de ver, é hora de enxergar, é hora de anunciar efetivamente o que você está percebendo, Jeremias. Ora, esse é o momento de você abrir os olhos. É momento de perceber que, olha, ainda veio a palavra de Deus para você. Nem tudo se perdeu, nem tudo está perdido. É o momento de você perceber que o Deus conosco, o Emanuel, está enviando a sua palavra. Sim, há outros momentos e circunstâncias na palavra de Deus que a amendoeira também é tomada como uma lição, ou como uma simbologia, um signo, como forma de exemplificar para o seu povo também a manifestação do seu poder. Por exemplo, nós temos alguns registros. Êxodo capítulo 25, verso 33,
nós temos um momento então em que a amendoeira é usado como elemento de adorno na confecção dos candelabros que estariam ali na tenda, no tabernáculo do Senhor, onde estaria também a arca, elemento de adorno. Em Números 17, verso 8, nós temos um momento curioso do registro então da amendoeira, o momento em que há uma rebelião na casa do Senhor entre os sacerdotes, a bem da verdade, a casa de Levi, e alguns se opuseram contra a liderança de Arão. E Deus tomou aquela circunstância e falou que cada um haveria de ter uma vara ali, e que dentre aquelas varas, a vara que amanhecesse, portanto, com alguma transformação ou com alguma modificação no dia seguinte, todas essas varas foram retiradas, a sua película, a sua pele, a sua casca, e deixadas a limpo, todas iguais, 12 varas. E ocorre que nos diz a palavra de Deus que na manhã seguinte uma única vara havia sido transformada. Na verdade, diz-nos a palavra de Deus, uma única vara brotara, florescera e trouxera frutos de uma noite. Numa noite, a vara de Arão. Ora, o florescimento da vara de Arão, concorde com este momento aqui, também tem muito a nos ensinar. Primeiro que naquela circunstância ali em Números 17, verso 8, nos dá a ideia de que, olha, eu estou conduzindo o meu povo, porque vara aqui neste momento, e a vara da amendoeira como símbolo de poder, como a ideia de um cajado que está nas mãos do pastor, como alguém que está conduzindo. Então, meu querido, minha querida, Deus está nos conduzindo, não estamos abandonados à mercê da nossa própria sorte. Deus está cuidando de nós. A vara de amendoeira não era um símbolo qualquer. Jeremias, que é que vês? Mas Senhor, eu estou vendo apenas uma vara de amendoeira. Não é apenas. A vara de amendoeira significa, Jeremias, que eu estou conduzindo a história para o propósito a qual eu destinei. Eu sou o Senhor da história, Jeremias. Eu estou no controle e na direção do meu povo, Jeremias. É Deus, portanto, quem está na direção. Esta fala é extremamente importante, porque diz-nos a palavra de Deus ainda mais adiante: e viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A amendoeira, meu irmão, minha irmã, palavra hebraica para designá-la, shoked, que aponta para a ideia daquela que desperta após ou no fim do inverno, dando a ideia de uma planta, de alguma coisa atenta. Interessante que nos Salmos 121, em especial, nós temos também uma circunstância muito semelhante a esta. Em algumas vezes chegamos a pensar que Deus está dormindo, Deus está descansando, ou Deus não sabe e não sente das minhas agruras, das minhas lutas. Mas quem sou eu para Deus lembrar de mim? Eu sou eu, mísero ser humano. Quem sou eu? João ninguém. Quem sou eu? Como é que Deus vai se lembrar de mim aqui no meio de bilhões de habitantes? Diz-nos a palavra de Deus lá no Salmo 121 que Deus não dormita e nem dormitará. O guarda de Israel está atento.
A lição aqui, a ideia da palavra da amendoeira é nos comunicar o seguinte: assim como a amendoeira é a primeira das árvores a soltar os seus rebentos, os seus renovos, os seus brotos e, portanto, trazer as suas flores e depois os seus frutos, eu, Deus, também trarei novidades sobre a sua vida. De forma maravilhosa, meu querido, minha querida, a amendoeira, ela é, num dado instante, no final do outono e e boa parte do inverno, ela fica completamente desprovida de folhagens. E para algum desconhecedor, vai olhar para a amendoeira, esta árvore morreu. Qual não foi a sensação deste que vos fala? Quando chegou ao seminário, me recordo muito bem, tínhamos no entorno, em volta do seminário, amendoeiras que no mínimo tinham mais de 50 anos de vida, árvores altíssimas. E eu me recordo muito bem, numa ocasião quando eu estava no segundo ano do seminário, eu comecei a acompanhar esta árvore lá pelo mês mais ou menos de maio, e comecei a perceber que ela começou a declinar suas folhas, as suas folhas começaram a cair, e quando chegou lá junho, mais ou menos, não havia mais nenhuma folha. Eu, como natural do interior do estado, não conhecia a amendoeira, e falei, ela morreu a árvore, morreu, eu não a conhecia. Aí, olhei ainda aquela árvore de grande estatura, falei, poxa, que pena, morreu a árvore. E tudo indiciava que ela havia morrido. Claro, ao longe, não cheguei perto, não havia uma única folha sequer. E à distância, a percepção era: chegou o seu fim. Há momentos na vida, querido e querida, em que talvez as folhas caem e alguns talvez de fora digam: é o fim, acabou, não tem jeito. Mas para minha surpresa, pouco mais de uns 40 ou 50 dias depois, antes mesmo que o inverno terminasse, entre o fim do inverno e o início da primavera, aquela árvore, de uma forma repentina, amanheceu numa manhã. Obviamente, amanheceu tem que ser numa manhã, né? Numa manhã, me lembro muito bem, porque as aulas eram pela manhã, olhei fito para esta árvore, porque chegava cedo na sala de aula e ficava ali namorando aquele espaço tão gostoso do seminário, e então, o que eu me apercebo? Brotos, rebentos para toda parte desta árvore. Falei, meu Deus, mas que coisa maravilhosa, ela está viva. E não levou 30 dias, já havia folhas maiores e aquele aroma gostoso, maravilhoso, como se fosse de mel silvestre, acompanhava aqueles rebentos. Meus irmãos, o que Deus faz é maravilhoso, é lindo, mas que imagem maravilhosa que Deus me propiciou aquela ocasião, poder ver que Ele cuida mesmo quando tudo se parece perdido. Ele renova, Ele dá um novo sentido, porque nele, com Ele, está a chave, está a palavra que traz a existência e que dá fim a tudo. Só Ele pode falar que acabou. Com Ele está a palavra da esperança. E então a amendoeira, não só aqui no Brasil, mas lá no Oriente Médio também, ela e o inverno do Oriente Médio, diferente do nosso inverno, é um inverno muito rijo, é um inverno extremamente rigoroso, a ponto de nevar em alguns lugares, em alguns pontos mais altos, um frio intenso. E diante daquele frio, diante daquele momento difícil,
a amendoeira começa a lançar os seus rebentos. Com os rebentos as flores, dizendo: ainda há esperança. Porque Deus é quem tem o controle de todas as coisas. Ele, Deus, por meio da sua amendoeira, o choquede de Deus, dizendo: eu estou vigiando, Jeremias, eu estou cuidando, eu estou atento, porque é como nos diz lá o Salmo 121, porque eu não durmo, eu não estou aqui longe, eu não te abandonei, eu acompanho, eu estou velando por sua vida, eu estou velando por sua história, Jeremias, e pela história deste povo. Deus também não está dormindo, Ele tem ciência do que está acontecendo com você. Deus não está de férias, Deus não está descansando. Situação análoga, me recordo agora. Jeremias passou com os falsos profetas de Baal, numa circunstância em que a sua liderança também fora desafiada, conforme nos relata e nos traz o registro do livro de Reis. Fora reunido então os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. Então eles fizeram um altar, neste altar fizeram uma vala, um rego, mataram um animal, um bezerro, fizeram ali um amontoado de pedras adequado, em culto a Baal, a Azera, e fizeram ali então o seu sacrifício desde a manhã até o final da tarde. E diz-nos a palavra de Deus, Elias relatando, e o povo e os profetas então clamavam diante da multidão, do povo que estava concentrado, porque eles precisavam compreender que quem era Deus, se era Deus, Baal ou Azera, e aquele momento foi sine qua non. E então os profetas de Baal e de Azera, desde a manhã até o fim da tarde, clamando o dia inteiro: ouve-nos, Baal, ouve-nos, Baal, e retalhavam o corpo e se automutilavam como forma de sacrifício humano, para que o seu Deus ouvisse o seu clamor. E chegou o final da tarde. Para nossa surpresa, às vezes nós temos alguns profetas que são muito curiosos. Elias, num tom de zombaria, Elias disse assim: olha, pode ser que ele esteja descansando, melhor, ele deve estar de férias, é possível que ele esteja dormindo. Meu irmão, minha irmã, e Jeremias então se aproveitou daquela circunstância e mostrou para eles: olha, isso aí não é Deus verdadeiro não, ele está dormindo, está descansando, tirou férias, foi dar um rolezinho, mas nada disso. Então passou aquele momento e Jeremias então à parte, também em frente ao povo, organizou o altar do Senhor, e também ali fez o seu sacrifício, matou ali o animal, derramou, jogou água sobre ele, e a água escorreu, diz-nos a palavra de Deus, passando para além da vala do rego que estava ali proposto. E Elias clamou ao Senhor: ó Deus Todo-Poderoso, manifesta aqui, ó Pai, agora nesta tarde e noite o teu poder, mostra que só tu és Deus. E nos diz a palavra de Deus que o poder de Deus se manifestou naquele momento em que o Senhor então consumiu aquele sacrifício. Não só, diz-nos a palavra de Deus, que o sacrifício fora consumido com tudo que ali estava, que nem mesmo a água misturada com o sangue que estava no rego ficou, nada sobrou. E o povo então viu e clamou e disse: só o Senhor é Deus.
Só o Senhor é Deus. Quando Deus diz para Jeremias: Jeremias, que é que vês? A vara da amendoeira quer nos dizer: eu sou Deus, eu estou no controle, eu estou dirigindo, não se desespere, eu estou aqui, eu estou te acompanhando. Olhe para o Senhor, dependa do Senhor. Essas flores anunciam então, com os seus frutos dessa amendoeira e os seus renovos, haverá um novo momento. A esperança do Senhor. Diz-nos ainda a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã: olha, o choro pode durar a noite inteira, o que nos diz claramente que há um tempo. A palavra ser crente não é nenhuma garantia de isenção dos males desta vida. Aliás, deixa eu dizer a você, internauta amigo que nos escuta e rádio ouvinte, quantos crentes também faleceram por questão desta pandemia. Não se engane não, somos seres humanos como você, que está nos ouvindo e nos vendo. Quantos seres humanos, mas ainda assim, precisamos prosseguir e continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É para Ele, não olhe para os lados, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. É para Jesus, meu querido, o autor e consumador da nossa fé, porque é com Ele, pois Ele nos diz: olha, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Verso 12: Deus a seu tempo cumprirá os seus desígnios. É preciso ter paciência, pois, como nos diz a palavra de Deus, o choro pode durar uma noite. Há tempo de choro, diz Eclesiastes, tempo de chorar, tempo de prantear, mas esse choro vai cessar num dado instante, quando Deus assim achar por bem. Num dado momento tudo acabará, porque pela manhã, logo no outro dia virá amanhã, o alvorecer. O cuidado de Deus, o outro dia, o alvorecer, o sol, é o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus. E os Salmos 124 nos dirá: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga João, ora diga José, ora diga Maria, ora diga Antônia, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, já teríamos sido consumidos. Mas é porque o Senhor está conosco, promessa que se consubstancia com o nascimento do Cristo, o Deus conosco, o Deus humanado, é que nós podemos prosseguir nesta vida. Então, no verso 12, Deus diz a Jeremias: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Você não está sozinho nesta empreitada chamada vida, chamada existência. Deus é contigo, você não está abandonado. Ainda que no primeiro momento você, diante da multidão, diante dos familiares, diante de tantas pessoas, você se sinta tão só, tão abandonado, você não está só. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir, e Ele cumprirá. Tudo que Deus promete, tudo que Ele promete, Ele cumpre. Nos dirá Isaías que, olha, ainda que uma mãe negue cuidado e proteção aos seus filhos, eu, o Senhor, jamais negarei e jamais deixarei os meus filhos, porque Ele, Deus, cuida de nós. Ele tem cuidado de nós. Porque Ele tem cuidado de nós e porque Ele vela sobre nós,
É por isso que Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. Ora, é por isso que no Salmo 121 vai dizer: Senhor, ainda que eu andasse durante o dia sobre a luz do sol escaldante no deserto, tenho certeza que o Senhor estará comigo, porque o Senhor é o nosso socorro, é o Senhor que criou os céus e a terra. Por isso, querido, Ele vela sobre a sua palavra. A nossa palavra hoje vale tão pouco, não é? Ainda há pouco agora estamos diante de um conflito aí internacional, nas iminências desse acontecimento, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos. E segundo um dos relatos, por conta do fato de que uma palavra fora dada um dia numa reunião, lá no final da década de 80, década de 90, entre os embaixadores, palavras, acordos de palavras. Mas como não houve registro de papel, e então uma das nações está se aproveitando da circunstância, não há registro, não fiz nada. Mas Deus não age assim. A sua palavra é de eternidade em eternidade, e Ele cumpre. Ele não precisa de cartório para registro, não precisa de tabelião para chancelar. É palavra de vida, é palavra de esperança. Eu estou velando por sua vida, dirá Deus para você, para mim. Eu estou cuidando de você. Olhe para mim, descanse em mim, confia em mim. Jeremias, por meio da sua palavra, então, nos traz esta lição de que mesmo na desesperança podemos confiar no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, querido rádio ouvinte, querido internauta, irmãos e irmãs desta igreja. Deus os abençoe.
Eu sou Paulo Cabral Pimentel, primeiro conselheiro, embaixador do rei no Brasil. A primeira embaixada, ela foi fundada na Igreja Batista da Tijuca, em 1948. O foco de Embaixadores do Rei é uma organização missionária, tudo voltado para missões. Eu sou embaixador desde os meus 9 anos de idade e foi nessa organização missionária que eu aprendi a amar a Deus e a sua missão. Nós temos visto a transformação que Deus está fazendo aqui nas comunidades de Belém por meio da organização missionária Embaixadores do Rio. Nós temos meninos que desejam ser radicais da Amazônia, desejam ser missionários, ganhar a sua pátria para Cristo. Uma vez embaixador, sempre embaixador do Rei. Sempre embaixador do Rei. Mestre, teus ensinos falam de amor. Cristo, céus e terra proclamarão que reis e reinos hão de passar, mas teu nome vai perdurar. Cristo é o nome mais precioso deste mundo, pois Cristo é aquele que me tem amor profundo. Cristo é amigo que inspira confiança. Eu preciso desse nome em minha vida, pois Cristo